Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e mitologia. E nós estamos em mês de maratona com conteúdo todos os dias aqui no canal, todos temáticos sobre monstros, mitos e lendas. Então fica de olho porque tem vídeos e lives durante os 30 dias do mês de abril. Como de costume, todo mês nós precisamos ter um Felipe Responde aqui no canal com perguntas que vocês mandam pra mim. E as perguntas desse mês foram todas temáticas em relação à maratona que estamos fazendo. Sem mais delongas, bora lá então! Como de costume, Mari, minha esposa, por favor, faça as honras. Olá! Já tá preparado? Eu vou demorar algumas horas pra pensar em cada resposta, mas a edição corta. As pessoas são bem criativas. Ixi. A primeira pergunta é da Camila C. Ela disse o seguinte: você faria alguma modificação nos personagens folclóricos de Cidade Invisível? Pode ser na construção dos personagens, no arco deles, no figurino, qualquer coisa. Hahaha. Essa pergunta não é fácil de ser respondida. Assim como muita gente na internet, eu também senti muita falta de ver um pouco mais dos povos brasileiros que deram origem a essas lendas. Tanto os povos indígenas quanto os povos de determinadas regiões do norte e também de cidades mais interioranas. Mas eu confesso que eu gosto da proposta de Cidade Invisível de pegar os personagens e colocá-los em novas roupagens que destoem daquilo com que a gente está acostumado. Porque eu entendo que a série optou por traçar um caminho bem estilo American Gods mesmo, pegar aquele personagem místico e colocar ele no meio da cidade. Essa era a proposta da série, os personagens no ambiente urbano. Então assim, o que eu mudaria nesses personagens seria trazer para eles um caráter mais místico, mais relacionado à natureza nessa segunda temporada, que eu acho que agora tem história para isso. Mas no mais, quando você pesquisa a fundo sobre a origem de cada entidade mitológica, você vê que a na série teve sim um cuidado em buscar uma característica de cada personagem que tivesse a ver com uma das vertentes do mito. A Yara, por exemplo, está linkada com as vertentes da Yara relacionadas com mitologias de matriz africana. O Curupira está completamente na sua origem indígena, de onde vem a sua mitologia. Então eu gosto do trabalho que os produtores fizeram na série, mas acho que pode sim ser melhorado. O Kevin perguntou o seguinte: o que você pensa sobre as lendas vindas da internet? As famosas creepypastas. Slenderman, Zalgo, Jack o Assassino, Hank, Fundação SPC, etc. Você acha que podem ser consideradas como mitos modernos? Gente, eu acho todas essas lendas da internet o máximo, sabe? Porque mostram como o ser humano acha que não está mais vivendo na época das mitologias antigas, né? Que hoje em dia nós temos ciência para responder as perguntas do mundo com racionalidade, mas não, tá todo mundo aí ainda contando histórias de terror na internet. Eu acho que ao invés de chamarmos de mitos, seria melhor chamarmos de lendas, porque essas histórias aí se enquadram no que a gente pode chamar de lendas urbanas. Enfim, eu acho fantástico ver como os séculos passam, mas a humanidade continua adorando uma boa e velha história de terror. O Lucas Chagas perguntou o seguinte: essa foi bem criativa. Se você fosse escolher um monstro, você vai ser um monstro, casar com um monstro e você vai ter um monstro como pet. Quais seriam esses monstros e por quê? Todo mundo sabe que vampiros não são a minha criatura predileta da ficção, mas eu sempre falo isso pra Mari, que se eu fosse ser um monstro, eu seria um vampiro, independente de qual vertente, porque se eu pudesse ser um vampiro no estilo clássico que hiberna por anos, eu adoraria poder passar um tempão dormindo. Mas eu vou te falar que de vez em quando eu comento com a Mari que eu gostaria de ser um vampiro de crepúsculo, e eu explico por quê. Os vampiros de crepúsculo, eles nunca dormem, eles não precisam dormir. E gente, escritores e artistas de plantão que não tem tempo para produzir seus conteúdos entendem o que eu tô falando. A coisa que a gente mais queria poder ter no nosso corpo era não precisar de dormir. Então essa é a minha resposta humilhante da noite. Eu queria ser um vampiro de crepúsculo. Brilha no sol, não tem importância não. Não sai na luz mesmo. E qual monstro você casaria? Tem que casar com uma vampira, né? Vampiro tem que casar com vampiro. Aceita aí, amor. Ter uma vampira? Uma mordidinha? E um monstro para ser o seu pet. Aí eu ia querer um lobisomem. Um pet feroz, né? Você ficou bem crepúsculo nessa resposta. Pra quem critica tanto... Pra quem critica crepúsculo, eu acabei Stephanie Meyer aqui, né? Não, você quer pegar... Não. Mas aí, porém, os lobisomens de crepúsculo, não. Eu quero um lobisomem no estilo Van Helsing mesmo, aquele lobão pra defender nossa casa. É pra marcar território. Vai, Rex! Pega lá, Rex! Mas eles são cachorro. O Lucas Almeida perguntou: qual obra de ficção
ficção você mais tem medo? Exorcista, de 1973, Iluminado, de 1980 ou Terrível, Kit Covid, 2020, Cloroquina e Ivermectina? Essa pergunta é clara e óbvia, com certeza o Kit Covid. Gente, nenhuma obra de terror supera o que estamos vivendo com o nosso governo nesse ano. Sem mais comentários. O Pedro Macedo perguntou: Felipe, quais criaturas você teria mais curiosidade de ver lutando? Tipo Kong versus Godzilla. Então, quando eu penso em criaturas assim, eu não penso em monstros gigantescos. Eu gosto mais de monstros menores ou até pessoas que usariam os seus poderes de formas diferentes. Eu confesso que é muito comum eu me pegar pensando em personagens do Stephen King lutando uns contra os outros. Na verdade, quase sempre eu penso na Carrie lutando com outros personagens. Quem a Carrie venceria? Então, assim, um duelo de Carrie versus a Rose Cartola de Dr. Sono. Um duelo de Carrie versus Pennywise. Seria bom e eu acho que seria justo. Porque sim, o Pennywise é uma criatura mística do macroverso, eu sei. Mas o Pennywise depende muito que a mente da sua vítima esteja vulnerável. E a Carrie, ela não tem só telecinese, ela é uma telepata. Então a mente da Carrie não é fácil de ser invadida. Eu acho que ia dar um embate massa ali entre os dois que eu queria assistir. A Luzivânia Falcão perguntou: você pode fazer um vídeo contando as histórias de terror dos personagens dos contos de fada? Não só posso, como vou fazer. Não se preocupem, isso já está na programação desse mês. Fiquem de olho porque tem projetinho novo chegando aí no canal. A Mariana Rira, minha xará, perguntou: qual personagem do folclore brasileiro você mais gostaria que aparecesse na segunda temporada de Cidade Invisível? Beijos e amo o canal. Muito obrigado pelo carinho. Eu senti muita falta nessa última temporada de ver alguns personagens com aparência mais sinistra e macabra. Então, eu gostaria bastante de ver um Mapinguari por aí, mesmo que o visual seja meio bizarro, com aquele olho na barriga, com as presas, gigante peludo. Um monstro abatute também seria muito massa. Caso você não conheça essas lendas, vou deixar a imagem aqui pra vocês na edição e quem sabe fazemos vídeos sobre elas aqui no canal em breve. Chefone Z Topster perguntou: Felipe, você já assistiu ao quadro do programa do Gugu chamado Lendas Urbanas? Quando eu era mais jovem, eu morria de medo daquelas lendas que eles mostravam no programa. Hoje em dia é meio tosco, mas enfim, qual a sua opinião sobre este programa? Tosco nada, a gente foi educado com isso aqui no Brasil. Com certeza eu assistia, gostava bastante. Inclusive a Sabrina, minha irmã, que edita os vídeos aqui do canal, já usou alguns trechos aí do programa do Gugu pra colocar referências nos vídeos sobre lendas urbanas. Confesso que eu não tenho muitas lembranças de como era o quadro. Quem sabe eu reassistisse hoje e achasse uma porcaria. Mas na minha lembrança eu achava muito bom. Acho melhor você ficar com a sua lembrança. Melhor ficar com a minha lembrança, né? Não faça como eu, que quis ver coisas que assistia quando era adolescente e estraga a experiência. A Deisiane Martins perguntou: Felipe, já vivi experiências sobrenaturais. Uma delas, de maneira bem resumida e simples, foi quando um demônio me oprimiu. Não me deixava dormir. Aparecia em sonhos, não conseguia ficar sozinha nem durante o dia, pois sentia fortemente sua presença. Resumidamente, fui liberta na igreja. Você acredita que podemos ser possuídos a partir de brechas que damos aos espíritos? Eita, perguntinha difícil, hein? Eu vou responder aqui com a minha crença, mas sem entrar a fundo em questões religiosas. Se fosse uma resposta mais direta, sim, eu acredito. Mas eu acredito que, independente de questões vinculadas à igreja ou religião, todos nós temos a opção de escolher no nosso dia a dia a qual tipo de energia a gente vai estar vinculado aí no universo. Se a gente vai estar realizando práticas no nosso dia a dia que emanam boas energias, se a gente vai estar perto de pessoas, situações, ambientes que nos passam boas energias. É claro que nem sempre a gente tem escolha, né? Muitas vezes pessoas acabam caindo aí em situações ruins por circunstâncias ruins. Por isso que eu acho sempre importante que existam boas pessoas com a mão estendida aí pra tirar, às vezes, quem tá no fundo do poço. Sei que a minha resposta foi um tanto metafórica, mas é porque você pode pegar ela e aplicar na sua crença e no seu modo de pensar. Eu já tive muitas experiências sobrenaturais e eu acho que é um dos maiores fatores da gente acreditar muito nisso. Uma vez eu escutei que a gente pode ter como se a gente fosse uma torneirinha e o nosso canal pode ser muito aberto ou muito fechado. E tem gente que pode ser uma pessoa muito boa e por isso tem um canal muito aberto e algumas coisas malignas podem querer se aproximar pra tentar tirar esse bem que existe de dentro da pessoa. Sim. Então tem um pouco disso também. Sim, eu acredito completamente que existem pessoas que são mais sensitivas a tudo que pode vir de um outro plano, digamos assim. E assim, saindo do discurso bonitinho e sendo sincero, eu também sou um cagão, né? Eu sou a pessoa aqui que vem aqui e fala de demônio, mas já assistiram um vídeo
vídeo aí que eu falo de Paimon, falo do demônio o vídeo inteiro, chega no final, não tem coragem de ler uma palavrinha ali que tem medo de alguma coisa sair do livro. Então é isso aí, gente. Acredito no mal sim, por isso que eu me escondo atrás da Mariana. O Patrick dos Santos perguntou o seguinte: Felipe, tem alguma criatura criptozoológica, chupa-cabra, Nessie, etc., que você acredita que possa realmente existir? Ou você acha que elas são apenas frutos da imaginação popular? Parabéns pelo canal. Muito obrigado pelo carinho. Essa situação é muito engraçada, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de pesquisar sobre mitologias, lendas e a origem de todas elas. Então, é engraçado que sempre que eu vou pesquisar sobre um mito ou uma lenda urbana, como eu pesquiso a fundo para encontrar os primeiros relatos que existiram, eu quase sempre encontro ali as vertentes de pesquisadores que justificam tudo de forma racional. Por exemplo, quem assistiu o vídeo do chupa-cabra aqui no canal, a primeira pessoa que falou que viu um chupa-cabra descreveu o chupa-cabra igualzinho do filme de terror lá de Alien que ela tinha acabado de assistir. A Cuca, por exemplo, virou parte do imaginário popular lá na Europa porque as mães precisavam de alguma história assombrosa para botar o filho para dormir. Então não é que eu não acredito, mas é que eu acabo encontrando explicações racionais para tudo. Mas para não responder a pergunta de forma muito cética, eu acredito em aliens. Sim, eu acredito em aliens, inclusive naquela forma mais clichê que a gente vê no cinema, com o cabeção, com os olhões, porque aquela aparência, ela não foi criada pelo cinema, ela já existe bem antes em imagens de civilizações antigas em diferentes regiões do mundo. Então eu acredito nos ET, gente. Neles eu tô crendo. Inclusive tô pedindo pra vir salvar a humanidade. Caio Francisco perguntou o seguinte: uma pergunta que você recebe diariamente, praticamente, inclusive. Por que você nunca fez um vídeo sobre o universo de Harry Potter? Porque tem vídeo de Harry Potter pra caramba já na internet, povo. Nossa, tem tanto canal especializado em Harry Potter, sabe? E assim, eu vou falar uma coisa que não é uma crítica, é verdade. Os próprios youtubers que têm canais de Harry Potter já estão saturados de falar de Harry Potter. Porque assim, gente, nenhum criador de conteúdo gosta de falar de uma coisa só pra sempre, sabe? Porque vocês que estão aí do lado não sentem algumas coisas que a gente sente. Quando tem uma demanda muito grande de pessoas te pedindo pra falar de um assunto apenas, nossa, aquilo ali te suga de uma forma. Por exemplo, eu amo as Crônicas de Nárnia, é uma das minhas sagas prediletas, mas quando eu comecei a lançar muitos vídeos em sequência sobre as Crônicas de Nárnia, foi aparecendo um volume de gente tão grande que só queria me ouvir falar sobre Nárnia, quer ouvir sobre Nárnia, e que não tinha interesse em mais nada dos outros conteúdos que eu tinha pra apresentar aqui, que, nossa, chegou um ponto que eu falei, nossa, eu vou dar uma pausa, vou falar de Nárnia de 3 em 3 meses. Então, é a mesma coisa com Harry Potter, sabe? Harry Potter fez parte da minha infância, me decepcionei aí com a autora nos últimos anos, mas não sei se um dia vou falar especificamente de Harry Potter num vídeo aqui no canal, porque já tem conteúdo pra caramba e o público de Harry Potter é muito viciado. Se eu jogar um vídeo, eles vão querer mais 30, e é isso aí. A Adriana G perguntou: Felipe, quando comparamos mitos e lendas brasileiras, elas são misturas das europeias, americanas, etc. Qual lenda você acredita que seja brasileira de verdade, sem essas influências aí? Então, Adriana, a grande questão dessa sua pergunta é exatamente o seguinte: o que você considera ser brasileiro? Porque a verdade é que tudo o que nós temos que é genuinamente brasileiro é uma mistura de tradições europeias, indígenas e africanas. E o fato de ser uma mistura de todas essas lendas não tira o fato de que elas são lendas brasileiras. Quando a gente fala então de mitologia brasileira, ser genuinamente brasileiro é isso. O Brasil é essa mistura de culturas. Se no seu caso você estava querendo às vezes se referir a ser genuinamente indígenas, os povos nativos que estavam aqui antes desse território ser o Brasil que nós conhecemos hoje em dia, aí a gente poderia pegar alguns mitos de origem tupi-guarani, como o do Ipupiara, por exemplo, que eu já falei aqui. Mas eu acho importante lembrar disso. Muita gente acha ruim o fato de que sempre que a gente pensa nas nossas lendas, elas sempre parecem vir de fora. Isso não é ruim, porque elas não vêm de fora e ficam imutáveis aqui dentro. Elas sempre sofrem várias alterações que dão aí o jeitinho brasileiro no nosso folclore. A Thaís Coutinho Faria perguntou: como as sereias e os tritões se reproduzem? Boa pergunta! Eu pesquisei bastante em várias fontes, livros e sites sobre sereias e tritões para fazer um dos últimos vídeos aqui do canal e não encontrei nenhuma explicação para essa pergunta. Então assim, eu suponho que seja como os peixes se reproduzem. Agora, você quer uma pergunta que vai te deixar mais pensativa ainda? É nos casos mitológicos onde sereias tinham filhos com humanos. Como a sereia e o humano se reproduz? Fica aí o questionamento. Falta só uma pergunta
pergunta, então se você tá aqui até agora é porque você tá gostando do vídeo, não esquece de apoiar o meu trabalho deixando o seu curtir, compartilhando o link com seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. A última pergunta de hoje é do Mundo Bolha. Ele perguntou uma coisa que eu achei interessante, tem mais a ver com o seu trabalho do que as mitologias em si. Alguma vez você desistiu de finalizar um vídeo por falta de conteúdo? Essa eu posso responder nunca, nunca na vida, gente. A Mariana testemunha que às vezes é sofrido. Eu vou dar até um exemplo prático aqui, gente. Vídeo do Tutu Marambá. Meu Deus, como foi difícil achar conteúdo sobre o Tutu. Mas eu falei, mas eu vou achar. Nossa, mas eu cacei livro, eu cacei artigo na internet, eu revirei o livro lá do Câmara Cascudo de cabo a rabo, mas eu falei, mas eu vou achar conteúdo sobre esse Tutu. E é engraçado, gente, quando você fala de cultura, de mitologia, principalmente de folclore brasileiro, às vezes é difícil, as fontes são escassas, porque muita gente não busca fazer conteúdo aprofundado sobre esse tema, mas se você pesquisa, você encontra. E eu sou assim, se eu boto na minha cabeça que eu vou fazer um vídeo sobre tal tema, as pessoas podem falar, nossa, mas tem conteúdo pra fazer vídeo disso? Eu falo, não sei, mas eu vou fazer tempo. E até hoje deu certo. É por isso que vocês precisam valorizar o seu criador de conteúdo e fica às vezes uma semana pesquisando um tema porque ele não acha nada, até ele conseguir achar e te entregar o vídeo pronto. É isso aí, gente. Muito obrigado. Gostei muito das perguntas que vocês mandaram aí pra mim. Fiquem de olho porque logo eu ponho uma nova postagem na comunidade pro Felipe Responde do próximo mês. Obrigado pela companhia de sempre. Fiquem atentos na nossa maratona de conteúdo todo dia aqui no canal. Um beijo e tchau!